Bom dia, então, pessoal. Como hoje é a nossa última aula de inglês, né, do ano, eu resolvi trabalhar com vocês mais uma parte da cultura, né, lá dos Estados Unidos, que foi celebrado agora, semana passada. Eu não sei se vocês viram que eu mandei lá no grupo uma figurinha de Thanksgiving para vocês. Então, que é o dia de ação de graças. E apesar de já ter passado o dia, né, de ter sido quinta-feira, eu achei bem interessante de trazer, porque é uma celebração que eu acho que todas as pessoas deveriam ter e fazer esses momentos de celebração. E como a gente está, infelizmente, não podemos fazer isso na escola, né, comemorar todo mundo junto, então só trazer um pouquinho para vocês do que é esse dia do Thanksgiving que eles comemoram lá, tá? Então, o Dia de Ação de Graças é sempre comemorado na quarta quinta-feira de novembro, né? Então, é sempre na quarta, porque não tem um dia exato, é sempre na quarta quinta-feira de novembro, porque às vezes, em alguns anos, novembro acaba tendo 5 quintas-feiras, então é sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. E uma curiosidade só é que ela antecede, o Dia de Ação de Graças antecede o dia da Black Friday, né? Que também é um termo interessante da gente falar, porque a Black Friday seria somente a sexta-feira, né? Tem gente que utiliza esse termo se referindo a uma semana inteira de descontos. Mas, enfim, voltando para a nossa celebração. Então, Thanksgiving é o dia de ação de graças. É um dia em que a gente agradece e comemora tudo aquilo que a gente conquistou naquele ano, tudo aquilo que a gente teve naquele ano. E acho que esse ano, para a gente, é um ano bem importante de agradecer, principalmente apesar de todas as dificuldades, né? A gente está aqui, a gente está bem, então acredito que é um ano bem importante para a gente agradecer. Então, a origem do Thanksgiving foi há muitos anos, né, em que os colonizadores dos Estados Unidos, alguns colonos, né, que eram chamados de Pilgrims, a gente já vai ver algumas palavras lá, eles foram, teoricamente, a história que contavam é que eles foram convidados pelas pessoas que moravam, que eram os donos das terras, para comemorar o final da colheita, né? A gente sabe que não foi um convite assim totalmente amigável, era mais uma aliança, um acordo entre os peregrinos e os colonizadores, né? As pessoas que que moravam lá na época, e então eles faziam todo o final do ano, né? Lá nos Estados Unidos agora é outono, então eles comemoravam o final da colheita, né? Remete um pouco ao que a gente viu no Halloween lá, que eles também tinham as celebrações, né? Claro, são diferentes, mas os alimentos que são consumidos, os símbolos, as cores, são parecidas por causa da época do ano em que eles estão vivendo lá agora. Então, é no outono, né? Então, terminou a colheita, eles faziam um farto banquete para comemorar esse dia e para agradecer por tudo aquilo que eles colheram, que eles tiveram durante o ano. Tá? Então, eles têm alguns símbolos. Eles têm alguns símbolos que eles utilizam, que decoram as casas e alguns alimentos que eles, que eles comem nesse dia. Então, lá é um feriado, né? É feriado nesse dia e as pessoas costumam se reunir para celebrar.
Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, depois nós voltamos lá. Então, aqui no cantinho tem algumas palavras, tá? Que falam tanto dos símbolos quanto de algumas partes da história que faz parte desse dia, tá? Então, vocês podem ver que as imagens todas pendem para uma cor laranja, uma cor amarelo, porque por causa da época do ano, né? O outono, em que as flores estão secando, as árvores, né? Tudo fica mais laranjado, mais cor do outono. Então, ali nós começamos com algumas palavras. A primeira delas é pilgrims, que eu já tinha falado, né? Os pilgrims são os peregrinos. Então, são os primeiros colonos ingleses vieram, né, para os Estados Unidos, ali, e eles têm depois vocês vão ver ali no número 5 que tem Pilgrim Hat, que é o chapéu dos pilgrims, né? Então, vocês vão ver que já tem 2 ali, que vocês conseguem ver que eles usavam aqueles chapéuzinhos ali, que são chamados os chapéus dos pilgrims. Aí depois nós temos ali Mayflower. Mayflower não é uma palavra que a gente vai traduzir, se fosse traduzir seria a flor de maio, mas ele significa, é o nome do navio que trouxe os primeiros pilgrims para a América. Né? Então, eles vieram do Reino Unido, meio que fugidos, e eles vieram a bordo desse navio Mayflower. Tá? Aí, olha, ele estava me faltando a palavra Native American, que são os nativos americanos antes, né? Então, eram os nativos americanos que comemoravam, que convidaram os pilgrims para fazer essa celebração. Que a história que geralmente é contada para as crianças é de que foi a primeira celebração, né? Foi uma celebração totalmente amigável, mas na verdade era mais porque os nativo-americanos precisavam desses colonos, né? Para ajudar no cultivo das suas plantações. Ali no número 4 nós temos autumn, que é o outono, né, em inglês, autumn. Nós também podemos chamar de fall, o outono, né, autumn ou fall, tanto faz, são as duas palavras que se referem ao outono. O pilgrim hat, né, nós falamos, o número 5 ali, que é o chapéu dos colonos. Aí nós temos harvest, que é a colheita, tá? Então, é uma palavra importante da história ali, harvest, que é a colheita, né? Então, era sempre no fim da colheita, essa celebração. No número 7 tem turkey, que é o peru. Então, é uma das comidas tradicionais do Thanksgiving, é o peru assado, né? Inclusive, eles têm uma celebração até hoje, um dia antes do Dia de Ação de Graças, que eles chamam do dia de salvar o peru. Então, eles fazem toda uma celebração com um peru e eles salvam um peru. Então, tem um peru que é levado lá para a Casa Branca, eles fazem uma encenação, digamos assim, e um dos perus, aquele que se destaca, é salvo, levado para uma fazenda, e lá ele fica até que ele morra naturalmente. Né? Mas é um dos símbolos e uma das comidas típicas desse dia. Aí nós temos ali no número 8, agreement, que é um acordo. Tá? Então, vocês podem ver que aqui nós temos uma imagenzinha de um nativo americano e de um colono, né, que fizeram esse acordo, né, esse agreement. Aí nós temos a palavra dinner é jantar, então geralmente o jantar geralmente a celebração é feita durante o jantar, né? Aí nós temos a corn deixa eu achar o desenho aqui, para vocês verem,
parece uma noz aqui, quando vocês assistem, acho que a Era do Gelo, vocês veem o esquilinho lá correndo atrás se chama bolota. Essa parece uma noz, né, que é muito comum lá nos Estados Unidos, que tem muitas árvores que é o que dá essa sementinha ali, essa bolota, e que em inglês é chamado de acorn, lá na número 10. Daí na número 11 nós temos corn, né, bem parecido, mas não dá para confundir, que é o milho, né, então o milho também faz parte lá da colheita, de uma das coisas que eles colhiam, né. Aí no número 12 nós temos pumpkin pie, se lembram lá do Halloween, o pumpkin, a pumpkin, né, a abóbora, então pumpkin pie é a torta de abóbora, é outra das comidas bem comuns, então podem ver que a abóbora já aparecia lá no Halloween, porque é a época em que tem muitas abóboras, né, e eles utilizavam também para fazer pães ou tortas com elas. Aí nós temos wreath, que é a guirlanda, né? Aqui para nós também é comum a utilização da guirlanda no Natal, né? Para eles lá no Thanksgiving, que inclusive é uma das datas mais significativas para eles, né? Até um pouco mais que o Natal, porque não tem tanto uma conotação religiosa, digamos assim. Né? É agradecimento, mas não voltado para nenhuma religião. Continuando ali, nós temos pudding, que é o pudim, né? Então, é uma sobremesa para pudim. With, que é o trigo, né? Então, o número 15 ali é o with, trigo, que é outra coisa que eles escolhiam, né? Hunting é caça. Então, por que tem a caça? Porque também é tradicional nesse dia eles fazerem eles caçarem, né? Algum animal, se reúnem as pessoas para fazer uma caça. Outra palavra faz parte dos alimentos, bread, né? Pão. Então, pão que faz parte do banquete. Scarecrow, que é o espantalho. Então, o espantalho é um símbolo também, porque como era final da colheita, né, o espantalho fez parte lá da lavoura para ajudar a espantar os bichos. Então, Scarecrow é o espantalho. E, para terminar, temos grave, que é molho, né? Então, a palavra molho, se vocês não encontrarem aqui nas imagens, ele está aqui embaixo, nesse canequinho aqui, tá? Que é uma molheira. E, por último, cornucópia, que não é uma palavra, não tem tradução, né? Mas ela é um dos símbolos, deixa eu até ver onde ele está aqui, que é um dos símbolos de fertilidade, seria o cesto aqui em cima, ó, que é esse cesto cheio de frutas, verduras, né, de alimentos. Então, é um dos símbolos deles, a cornucópia, tá? Então, remete a o formato ali também, né, do cesto, que é um dos símbolos. Então, ele sempre está presente nas decorações, ok? Então, essas são as palavras ali relacionadas ao Thanksgiving. Aproveitando que estamos aqui, então, vocês têm duas atividades para fazer, são atividades mais dinâmicas, não sei se posso chamar assim, para vocês realizarem. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Para vocês realizarem. Então, a primeira atividade está aqui em cima. Então, nós temos aqui as palavras, tá? Todas as palavras, elas fecham certinho com a quantidade de espaços que temos aqui em cima. E nós temos um textinho pequenininho ali para vocês completarem. Já tem os símbolos, os desenhos juntos, né? Para vocês colocarem ali em ordem, né? Então, está falando sobre o Thanksgiving Day, o dia, né, o feriado celebrado nos Estados Unidos. Então, ali tem o país, ali vai duas palavras. Cuidem que, quando tem duas palavras juntas assim, elas não estão juntas
aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, lá, Estados Unidos, United States, estão separados, ó. States está aqui no começo, United está aqui para o final, tá? Então, não tão juntas as palavras, cuidem lá. Aí ali temos o calendário, né? Nos remete à data, que é o que é celebrado. Lembrem, a quarta, quinta-feira de novembro, ok? E aí continua ali falando sobre as celebrações. Aqui uma das coisas que eles falam que eu não comentei antes é que eles têm uma Big Parade, que seria um grande desfile. Então, no Dia de Ação de Graças, eles fazem um desfile, tá? Tem músicas, tem balões. Aqui o Garfield ali seria representando um balão, se vocês não entenderem. Temos os carros ali, ó, que tem decorações, né? Eles são decorados, tem bandas, né? Música, e toda a família se reúne lá para assistir esse desfile ou até mesmo participar deles. Seguindo, então, de um tradicional jantar de Thanksgiving, né, com sobremesas e tudo. Então, ali ele vai falando dos alimentos que estão presentes no jantar, tá? E, por último, ali ele comenta que é tradicional nesse dia também, além da caçada, que ele não vai comentar aqui, mas é assistir a um jogo a uma partida de futebol, tá? Durante a tarde. Ok? Então, as palavras aqui completam o texto assim. Logo embaixo, nós temos um caça-palavras, então as palavras do caça-palavras estão aqui, tá? São 20 palavras, e todas as palavras têm um desenho correspondente, ok? Depois que vocês fizerem isso, completarem ali, vocês vão fazer uma parte, acho que mais importante aqui da atividade, que é, vou fechar aqui, está escrito ali embaixo, a parte mais importante que é escrever ou mandar, falar, tá, com alguém, com alguma pessoa, mandar um bilhete ou uma mensagem, no caso mais fácil agora, uma mensagem de texto, né, para alguém que vocês queiram agradecer durante esse ano, tá? Então pode ser uma no mínimo, né, ou mais pessoas que vocês tenham alguma coisa para agradecer durante esse ano. Então pensem lá em tudo que vocês viveram esse ano, né? Quais as coisas que vocês têm para agradecer. Lembrando que nem sempre a gente agradece somente pelas coisas boas que acontecem, né? Porque às vezes nós temos algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas que sem aquilo nós não teríamos tido tanto aprendizado e tanta evolução na nossa vida. Então, por exemplo, né, nossas aulas à distância, assim, não foi uma coisa que a gente queria, né? Com certeza preferíamos estar todos juntos reunidos lá na escola, né? E passamos por muitos desafios, mas tudo que acontece na nossa vida tem um aprendizado, né? Tem um seu lado bom. Então, eu gostaria que vocês agradecessem alguma pessoa, alguém que fez esse ano ser bom para vocês, ser um ano produtivo, né? Então, pensem lá em alguém e agradeçam essa pessoa. Isso vocês não precisam mandar para mim, que vocês não, né, que vocês fizeram isso, mas façam, tá? Façam porque é uma coisa muito boa. Se vocês não se sentirem confortáveis em mandar uma mensagem para alguém, forem achar estranho, escrevam lá no caderno de vocês pelo que vocês agradecem esse ano, tá? E era isso. Alguma pergunta? Não?